Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Mundo Jurídico, e hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos da disciplina de Criminologia. Neste módulo 3, dedicado à Criminologia Etiológica Socioestrutural, estudaremos a aula 13, cujo tema é as teorias ecológicas da criminalidade, especialmente a relação entre crime e luta por espaço desenvolvida por Robert Park e Ernest Burgess. Nas aulas anteriores, estudamos a teoria da anomia de Durkheim e a reformulação proposta por Robert Merton. Vimos que os fatores sociais e as desigualdades estruturais exercem influência sobre a criminalidade. Agora, avançaremos para uma nova perspectiva sociológica, conhecida como teoria ecológica da criminalidade, desenvolvida no âmbito da chamada Escola de Chicago. A Escola de Chicago surgiu nas primeiras décadas do século XX, nos Estados Unidos, especialmente na Universidade de Chicago. Seu principal objetivo era estudar os fenômenos sociais presentes nas grandes cidades, que experimentavam intenso crescimento populacional em razão da industrialização, da imigração e da urbanização acelerada. Os pesquisadores perceberam que determinados problemas sociais, como pobreza, violência, prostituição, alcoolismo e criminalidade, apresentavam maior incidência em algumas regiões da cidade. A partir dessas observações, surgiu a ideia de aplicar conceitos da ecologia ao estudo da sociedade. Na biologia, a ecologia estuda a relação entre os seres vivos e o ambiente em que vivem. Inspirados nessa concepção, os sociólogos da Escola de Chicago passaram a analisar a cidade como um organismo vivo, no qual diferentes grupos sociais disputam espaço e recursos. Entre os principais representantes dessa corrente destacam-se Robert Ezra Park e Ernest Watson Burgess. Robert Park foi jornalista e sociólogo, sendo considerado um dos fundadores da Escola de Chicago. Ernest Burgess foi seu colaborador e desenvolveu importantes estudos sobre a estrutura urbana. Segundo Park e Burgess, a cidade não cresce de maneira aleatória. O desenvolvimento urbano ocorre por meio de processos de competição, dominação, sucessão e invasão, semelhantes aos observados nos ecossistemas naturais. Assim, os diferentes grupos sociais disputam espaços dentro da cidade, buscando melhores condições de vida e acesso aos recursos disponíveis. Essa disputa permanente pelo espaço urbano recebeu influência da teoria evolucionista e dos estudos ecológicos. Segundo Park, a sociedade é formada por grupos que coexistem em permanente competição. A luta pelo espaço e pelos recursos produz mudanças constantes na estrutura urbana. Foi nesse contexto que Burgess desenvolveu sua famosa teoria das zonas concêntricas. Segundo essa teoria, a cidade se organiza em círculos concêntricos, cada um com características próprias. No centro encontra-se a área comercial e financeira, conhecida como Distrito Central. Ao redor dessa região, localiza-se a chamada Zona de Transição. Essa zona de transição era composta por bairros deteriorados, moradias precárias, grande concentração populacional, imigração intensa e elevada mobilidade dos moradores. Segundo Park e Burgess, era justamente nessa região que se verificavam os maiores índices de criminalidade. A explicação para isso não estava nas características biológicas dos indivíduos, mas nas condições sociais e ambientais existentes naquele espaço. A elevada rotatividade da população dificultava a formação de vínculos comunitários estáveis. A pobreza, a desorganização social, a diversidade cultural e a fragilidade das instituições locais favoreciam o surgimento de comportamentos desviantes. Mais afastadas do centro encontravam-se as zonas residenciais operárias, as áreas de classe média e, finalmente, as regiões ocupadas pelas classes mais altas. Segundo Burgess, à medida que os grupos sociais melhoravam suas condições econômicas, migravam para áreas mais afastadas e valorizadas da cidade. Outros grupos, geralmente mais pobres, ocupavam os espaços abandonados, dando continuidade ao processo de sucessão ecológica. Esse processo de invasão e sucessão é um dos conceitos centrais da teoria ecológica. Quando determinado grupo social passa a ocupar uma área anteriormente pertencente a outro grupo, ocorre uma mudança na organização daquele espaço. Essas transformações podem gerar períodos de instabilidade social, enfraquecimento dos vínculos comunitários e aumento da criminalidade. Robert Park entendia que a cidade é um laboratório social. Segundo ele,
A vida urbana favorece relações mais impessoais e fragmentadas, reduzindo o controle social informal exercido pela família, pelos vizinhos e pelas instituições comunitárias. Nas pequenas comunidades, as relações são mais próximas e os indivíduos tendem a ser mais controlados pelos costumes e pelas tradições. Nas grandes cidades, por outro lado, o anonimato e a diversidade social tornam mais difícil a manutenção desses mecanismos de controle. Outro conceito importante desenvolvido pela Escola de Chicago é o da desorganização social. A desorganização social ocorre quando as instituições responsáveis pela integração da comunidade, como família, escola, religião e associações locais, tornam-se incapazes de exercer adequadamente suas funções. Quando isso acontece, enfraquece-se o controle social informal e aumentam as oportunidades para o surgimento da criminalidade. É importante destacar que Park e Burgess não afirmavam que determinadas regiões produziam criminosos. Segundo eles, as condições ambientais e sociais presentes em certas áreas favoreciam o desenvolvimento de comportamentos desviantes. Assim, o crime seria resultado das características do ambiente social e não de fatores biológicos ou hereditários. Essa conclusão representou uma importante ruptura com as teorias positivistas tradicionais. A teoria ecológica também introduziu a ideia de que a criminalidade possui distribuição espacial. Determinadas áreas urbanas concentram maior incidência de determinados delitos em razão das características sociais e econômicas existentes naquele ambiente. Essas observações influenciaram profundamente os estudos posteriores sobre violência urbana e planejamento das cidades. Outro aspecto importante da teoria ecológica é a distinção entre controle social formal e controle social informal. O controle formal é exercido pelas instituições oficiais, como polícia, poder judiciário e sistema prisional. Já o controle informal é realizado pela família, pelos vizinhos, pelas escolas, pelas igrejas e pelos próprios membros da comunidade. Segundo Park e Burgess, comunidades organizadas e dotadas de fortes vínculos sociais tendem a apresentar menores índices de criminalidade, mesmo quando enfrentam problemas econômicos. Isso demonstra que a coesão social exerce papel fundamental na prevenção da violência. As ideias da Escola de Chicago influenciaram diretamente diversos autores posteriores, especialmente Clifford Shaw e Henry M. Sakai, que aprofundaram os estudos sobre desorganização social. Esses autores verificaram que as taxas de criminalidade permaneciam elevadas em determinadas regiões da cidade, independentemente das mudanças étnicas ocorridas na população. Essa constatação reforçou a hipótese de que o ambiente social exerce influência significativa sobre a criminalidade. Apesar de sua importância, a teoria ecológica também recebeu críticas. Uma das principais críticas refere-se ao determinismo espacial. Alguns autores afirmam que a teoria tende a atribuir importância excessiva ao ambiente urbano, ignorando fatores econômicos, políticos e culturais mais amplos. Outra crítica diz respeito à excessiva generalização das observações realizadas em Chicago. As características daquela cidade no início do século XX não necessariamente correspondem à realidade de outras cidades e países. Além disso, a criminalidade também está presente em áreas ricas e organizadas, o que demonstra que os fatores espaciais não são suficientes para explicar todos os tipos de crime. A teoria ecológica também foi criticada por não considerar adequadamente a criminalidade praticada pelas classes mais favorecidas, concentrando sua atenção principalmente nos delitos urbanos tradicionais. Apesar dessas críticas, suas contribuições permanecem extremamente relevantes. Atualmente, estudos sobre violência urbana, segregação espacial, exclusão social e planejamento das cidades continuam recebendo influência das ideias desenvolvidas por Park e Burgess. Problemas como favelização, ausência de infraestrutura, desigualdade urbana e enfraquecimento dos vínculos comunitários continuam sendo analisados à luz das teorias ecológicas. Além disso, programas de revitalização urbana, fortalecimento das comunidades locais e promoção de políticas públicas voltadas para a educação, lazer e inclusão social encontram inspiração em muitas das conclusões da Escola de Chicago. A criminologia contemporânea reconhece que a criminalidade é resultado da interação entre fatores individuais, sociais, econômicos, culturais e espaciais. Nesse contexto,
As contribuições de Park e Burgess representam um marco fundamental para a compreensão das relações entre cidade, organização social e violência. Portanto, podemos concluir que as teorias ecológicas da criminalidade desenvolvidas por Robert Park e Ernest Burgess procuram explicar o crime a partir da relação entre os indivíduos e o espaço urbano. Segundo esses autores, a cidade funciona como um organismo em constante transformação, marcado pela competição e pela luta pelo espaço. As regiões caracterizadas por pobreza, elevada mobilidade populacional e fragilidade das instituições comunitárias tendem a apresentar maiores índices de criminalidade em razão da desorganização social. Embora essas teorias tenham recebido críticas, suas contribuições foram fundamentais para o desenvolvimento da criminologia urbana e continuam influenciando os estudos contemporâneos sobre violência, exclusão social e planejamento das cidades. Na próxima aula, continuaremos nossos estudos sobre a criminologia etiológica socioestrutural, analisando as teorias da desorganização social desenvolvidas por Shaw e McKay e a relação entre criminalidade, competitividade e cooperação nas comunidades. Até a próxima!